Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal Valnei Andrade HQ. Bem, estamos aqui para falarmos um pouco sobre esse primeiro episódio de Lanternas, que estreou nesse domingo, dia 16 de agosto, na HBO. Uma estreia já aguardada por bastante gente, que estava ansioso para ver, como seria esse Lanterna Verde, porque o Lanterna, você que ainda não sabe, tem um número muito grande de fãs, do Lanterna Verde, que a última vez que a gente ficou sabendo e vendo algo sobre o Lanterna foi aquele pífio filme do Lanterna Verde que, não ficou legal e virou inclusive até memes. E agora, o Damon Lindelof e a sua equipe, fazendo essa série que vou falar aqui logo a minha opinião. Primeiro episódio gostei bastante, deu várias piscadelas para origens ali do Hal Jordan, e falou um pouco assim, meio que superficialmente, sobre algumas coisas sobre os Guardiões, Lanterna Verdes, Eu creio que no decorrer dos episódios forem se prolongando, forem se aprofundando, eles vão também se aprofundar mais e mais, em algumas coisas canônicas, desse universo do Lanterna Verde. Também eu quero deixar aqui bem claro para vocês que não conhecem, a fundo os Lanterna Verde, e também deixar aqui bem claro que essa série está abordando o lado detetive, dos Lanternas Verdes, porque para quem não sabe, os Lanternas Verdes são praticamente os policiais intergalácticos, que patrulha principalmente o setor 2814, que é o setor da Terra, mas são policiais intergalácticos que viajam pelo universo, protegendo planetas ou civilizações de algum desses planetas, colocando a ordem para que nada venha sair do descontrole, do universo. Então, praticamente, os Lanternas, eles são policiais intergalácticos, No total da história, se eu tiver enganado, você que está me assistindo agora, coloca aí nos comentários. Acho que no todo, a gente teve, no total, entre 16 a 17 Lanternas Verdes da Terra. Depois vocês pesquisam aí e coloquem aí nos comentários, mas por alto aqui que eu tô lembrando agora, foi esse número, de Lanternas Verdes que a gente teve. Claro, tem os que receberam mais destaque, como o próprio Hal Jordan, o John Stewart, a Jessica Cruz, o Guy Gardner, o Kaylee, Tem vários que receberam um certo destaque, mas no total tiveram esse número todo de lanternas. Então depois a gente faz essa pesquisa aí, e você que achou, coloque aí nos comentários, Pô, Valner, é isso mesmo, 16, não era 16, era 17. Enfim, só pra gente ter. Até depois, eu vou estar procurando novamente, e eu mesmo coloco aí nos comentários para vocês poderem ter essa certeza. Gostei da abordagem deles, do lado detetive. Desculpa. Porque se eles são policiais intergalácticos, pô, vamos aqui trazer aqui pro nosso mundo, Quando um policial está investigando algum tipo de crime, algum tipo de caso, ele tem que fazer todas as nuances de um detetive, E também não é diferente aqui, O Hal Jordan, como o mais experiente dali entre os dois, conduzindo essa investigação, e o John Stewart ali juntamente com ele. Eu daqui a pouco já vou entrar já
na questão do treinamento do Jon Stewart com o Hal Jordan, mas por enquanto vamos focar aqui nesse lado detetive, né? E algo que eu gostei foi o início desse lado detetive, né? Conforme ali, né, ele faz aquela brincadeira ali que deixa o anel, né, no carro e se joga, né, muito louco, bem a cara de Hal Jordan, porque o Hal Jordan é assim, meio que fora da casinha. Ele se joga e ali o Jon Stewart, né, ele olha aquilo dali e eu gostei do controle, né, do Jon Stewart, que em nenhum momento ele se desesperou, né, porque ali alguém poderia ficar desesperado, o carro indo em direção ao penhasco, mas isso tem a ver com a infância que ele teve, né? Ali, logo no início da série já mostra o Jon Stewart ali, né, recebendo ele juntamente com seus irmãos aquele ensinamento militar do pai dele, né? Ou seja, ele se tornou um militar, mas antes de ele se tornar um militar, ele já tinha na casa um treinamento praticamente militar, né? E aquela cena ali que o pai dele pega a maçã, coloca na cabeça dele e pergunta: você tem medo? E ele falar que não, porque ali eu acho que ali ele já estava já sofrendo uma certa influência do Hal Jordan sem antes conhecer o Hal Jordan, só vendo pela televisão ali em 96, né, na qual mostra ali ele assistindo a entrevista do Hal Jordan. E ele, não somente ele, como a maioria do pessoal ali naquele momento, tinha o Hal Jordan como herói, como referência. Então ali ele praticamente estava absorvendo, né, aquelas palavras do Hal Jordan. Você tem medo? E ele falou não, que mediante aquela situação ali que o pai dele, né, mira ali a arma na direção da maçã que estava na cabeça dele, se fosse outra pessoa se desesperava, mas ele não. Então ele é um cara bem controlado nessa questão. E ali mostra que ele pega o anel, né, e faz ali um construto, né, de bolhas para que ele não venha se ferir. Tanto é que quando ele vai de encontro até o Al pergunta: como é que você se salvou? E ali ele explica que fez esse construtor de bolha, né? E antes de ele chegar até onde o Al está, naquela lanchonete de beira de estrada, né, ele tem um holograma, né, do Al, sei, do futuro, que veio o passado, que, enfim, um holograma ali para que lembrasse o Hal Jordan de quando houvesse alguma coisa de errado. E ali ele dá a dica, ó, Nashville. Aí a gente pergunta, o que há em Nashville para que o Hal Jordan, quando recebe essa notícia, cara, ele abandona praticamente o Jon Stewart à sorte. Ele sai voando e vai de encontro a essa cidade. E o Jon, né, teve que dar seus pulos para poder chegar até ali, né? E ele chega ali na cidade, as coisas já tinham acontecido, o Al tá lá, e o Al até parabeniza ele, né, por ele ter chegado, né, mostrando ali a interação do Al e do Jon, que o Al é aquele professorzão que tenta tirar, te provocar, te irritar, né, fazer as coisas para tentar tirar ali algo de você, ou até mesmo irritar. E o Jon mostra ali um cara que nasceu, né, numa casa militar, então ele respeita a hierarquia, por mais que às vezes ele não venha concordar com o seu superior, mas ali ele, desde pequeno, ele foi treinado assim, a respeitar a hierarquia. E ali ele, né, meio que obedece, respeita o Al, sem passar pela autoridade dele, por ele ser um Lanterna Verde mais velho e mais experiente, né? E a série já traz, né, conforme eu já acabei de introduzir aqui, um Al mais experiente, que deve ter aí, né, entre 20 e 30 anos já
como Lanterna Verde, já bastante experiente, já viveu já praticamente quase que de tudo, e parece que o peso, né, de ser um herói, parece que às vezes pesa sobre ele, e ele já sente já o peso, né, de ser um herói, e ali ele se joga, né? É uma coisa que a série mostra, você tem medo, né? E ele fala que não, por ele ter visto o pai dele ali, né, morrer aos 8 anos, e isso na história original do Lanterna Verde, do Hal Jordan conta isso, então, né, pelas indústrias férreas. Então, isso mostra que a série, por mais que tenha, tenha entrado nessa pegada detetive, mas ela não esquece a origem, o cânone, né, do herói, do personagem, que é o Hal Jordan. E ali ele, né, se mostra nessa situação. E tem aquela cena em que o alienígena foge, né, ele só acena assim pro John, o John vai atrás, né, isso mostra ali, né, um padrão de hierarquia entre eles. E como o John é novato, quem tem que correr é o novato, filho. E o novato no exército também era assim, quando eu servi, né? Aí ele vai atrás e consegue ali juntamente com a xerife, né, neutralizar aquele homem, né, supostamente homem, mas depois a gente descobre no decorrer, né, que não era um homem, na verdade era um alienígena, né? Quero falar para você que nessa live aqui vai ter muito spoiler, porque eu creio que você já tenha visto a série, mas se você não viu, dá uma paradinha, depois volta para ver, né? E temos spoiler aqui, né, da série do primeiro episódio. E ali ele corre atrás, consegue neutralizar, levam eles para a cadeia, e o Al e o coisa vão para um bar, e ali no bar o Al tem a brilhante ideia: pô, vou arrumar uma briga aqui para ser levado para delegacia onde o prisioneiro está e ali interrogar ele. Só que a xerife não é burra, né? Ela já tinha sacado isso e botou ele em outro lugar diferente do alienígena prisioneiro. E nesse momento, né, o John conhece uma suposta mulher no... Como é que se diz? No bar. E eles ali têm uma conversa rápida, vão pro carro, né? Tem um rally rola ali, no carro ali. E esse rally rola ali, mais na frente, vai ser desenrolado, né? E ele... Aí já corta já eles chegando na fazenda, onde eles tinham sido convidados, né, pelo dono da fazenda, que pagou, né, a indenização ali do Al por Al ter brigado no bar. Lá nos Estados Unidos eles levam isso muito a sério, né? Brigou no bar e você depois tem que responder ali na justiça. E ali ele chegam a ver que há bastante milícias, né, naquela fazenda, várias pessoas armadas, treinando tiro ao alvo, enfim, vindo a cavalo na direção deles. E quando eles chegam ali, eles se encontram com o suposto dono, porque pode ser que aquele cara seja apenas um testa de ferro, né, do verdadeiro dono, né, que a série, como é uma série de detetive, tem muitos mistérios por trás, né, que às vezes o que parece ser não é, né, e depois eu vou estar entrando nisso na suposta morte do Hal Jordan, né, e o que acontece? E ali eles têm várias conversas cabulosas, e nesse momento, né, você vê um Hal Jordan mais tranquilo, mais compenetrado, olhando mais os detalhes ali daquela conversa. Enquanto isso, o John se distancia, vê um menino treinando arremesso de futebol americano. Ali ele dá uma dica pro garoto, o garoto vai, acerta o alvo que ele queria. E nesse momento,
aquela, né, que eu falei, suposta mulher, não é que ela seja, que realmente era mulher, mas chega ali e ele se espanta, né? Você aqui, o que houve? Ele, não, eu sou a avó dessa criança que tá treinando aí, ou seja, é a mulher do cara, do fazendeiro que convidou eles, né? Aí ele fica meio assim, e ali eles passam o dia ali. Quando tá indo embora, o homem dá a entender que o John e a mulher dele teve alguma coisa. Dá a entender não. Ele praticamente fala assim, ó, eu sei que você e minha mulher teve um rally rola. E tanto é que eu achei legal o Al, né, o Hal, né, nesse momento falou assim, rapaz, a gente não tem nem muito tempo aqui na cidade, tu já foi pro... né, ele se assustando assim e fazendo meio que uma piada em relação a essa questão aí, né, do John Stewart ter feito o rally rola com a mulher do fazendeiro, né? E aí eu gostei que foi explicada a origem, né, do Al Jordan e falaram, né, sobre o Abin Sur, né, o Abin Sur que antes do Al Jordan era detentor do anel lá do Lanterna lá que passou para o Al Jordan. E eu gostei da forma que foi explicado, né, a origem do personagem sem precisar a gente ter filmes sobre origem, né? Então foi uma explicação boa porque quem já leu a história do Lanterna Verde tá por dentro de como foi, né, a origem, de como ele conseguiu o anel de poder ali dos Lanterna Verdes. Mas para quem nunca viu e está vendo pela primeira vez essa série, bem, rapidamente ali ele já resumiu como é que foi a origem dele. Então você já sabe também. Então acho que foi muito esperto da série, né, ter colocado isso para nós. Aí tem também ali o detalhe sutil do John desenhando, mostrando que ele tem conhecimentos de arquitetura, porque na história, né, do John Stewart, nas séries, ou nas séries não, nos gibis, mostra que o John, além de ser militar, também era arquiteto. Então a série ali, né, deu aquela piscadela ali rapidamente para que você possa perceber, falar assim, ó, a gente não esqueceu que ele tem talentos em desenho, em arquitetura. Tá aqui, ó. Se você não viu, ó, tá aqui. Ele desenhando aqui. Enquanto o Al tava lá interrogando, né, o alienígena. E eu achei ótimo essa cena, né? Essa cena de interrogatório, quando ele entra ali, começa a interrogar o alienígena. E no começo ele fazendo várias perguntas e o alienígena respondendo, cara, maior tranquilidade, parecia até um IA, um chat GPT. E, pô, a gente sabe que, pô, é muito raro de pessoas normais, né, terem a resposta assim na ponta da língua. A gente, às vezes, de repente, para pensar, analisar, não, calma aí, será que é isso aí? Puxar na memória. E não, e ali ele perguntava, o alienígena, pá, respondia. Só que teve um momento que ele fez uma pergunta que aí ele teve a certeza, que ele já sabia que era alienígena, mas ele queria ter a certeza. Falei assim, opa, você realmente é um alienígena. E ali, né, quando o alienígena começa a recitar o juramento dos lanternas, ali o Al perde um pouquinho o controle, ele fica meio que nervoso e já endurece o interrogatório. E ali o alienígena, né, ele fala que irá explodir aquele lugar, aquela cidade, enfim, que ativou, né, um dispositivo de explosivo. E quando essa coisa ia explodir, né, a gente vê ali um anel, né, funcionando, né, ele faz um isolamento ali verde e não permite que ali venha
chega a explodir, mas aquele campo de força verde consegue segurar a explosão, né, daquele alienígena. E aí a gente tem a linha do tempo de 96, 2016 e 2026. Né? A gente aí vê ali o John, na visão do John. O John, né, criança, assistindo o seu herói favorito, que é o Hal Jordan, na televisão, né, falando ali, explicando, dizendo porque ele não tem medo quando a repórter pergunta, e ele fala que por ele ter visto o pai dele morrer desde pequeno, aquele negócio todo, né? E 2016 a gente já foca já no John na academia treinando, e ali quando ele já sai e se encontra com o Hal Jordan, que tá atrasado. Não é que é isso, cara, é Lanterna Verde, pode chegar voando e chega atrasado de carro, né? Gostei da piada. E tem já em 2026 o John mais experiente, já fazendo a sua parte detetive, e ali ele vai de encontro ao que é uma suposta morte do Hal Jordan. Cara, eu creio, agora aqui é a opinião minha, eu creio que o Hal Jordan não deve estar morto, né? E aquilo dali, enfim, é algo que a série ainda, né, durante os episódios vai desenrolar, mas eu acho que tem algo ali ainda nessa suposta morte do Hal Jordan. Ou é um aceno ou uma dica para que o John venha investigar algo, e ele percebe, né, que o Hal Jordan está sem o anel. E aí? Será que o anel, como a gente conhece, saiu voando procurando um novo portador? Ou será que simplesmente alguém o levou esse anel? Então, coisas que a gente irá descobrir ao longo dos episódios. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno apanhado que eu fiz aqui sobre Lanternas Verdes. Se vocês gostaram, eu vou estar aqui, né, toda semana. Não vou dizer aqui esporadicamente, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu vou estar soltando, mas depois de passar o episódio, eu vou estar sempre na semana seguinte falando alguma coisa sobre lanternas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí no canal Valnei Andrade HQ, se inscreva no canal, nos ajude. Também eu quero falar para vocês que toda quinta-feira eu estou lá no QG Angel, né, juntamente com o Maurício, fazendo ali apanhados da semana em relação ao mundo, ao entretenimento, né, nerd, geek, e espero vocês também lá, né. Para finalizar, eu botei aqui, a série para mim foca mais no John Stewart do que no Hal Jordan. Claro, o Hal Jordan é importante, mas ali eu acho que é uma preparação para a gente ver como que se desenvolveu o John Stewart até chegar no próximo filme na qual ele vai estar participando, que é Superman, o Homem do Amanhã. Então, meus queridos, fique com Deus, que Jesus Cristo abençoe vocês, e se inscreva no canal e nos dê essa força aí para que esse canal venha a chegar a bastante gente. Até!